beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas, em todo instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espíritas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação. Como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. A oração final. Inicial. Wagner? Vou fazer a oração. Agradecidos, Pai de amor, de bondade, por aqui nós nos encontrarmos, nesta casa de amor, rogamos a Ti nesta noite, que os Teus enviados de amor e de luz possam envolver todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, para que juntos, unissonos, buscando a Ti em nossos corações, possamos aurir conhecimentos, termos discernimentos, para que através do que for proferido nesta noite, levemos conosco durante todo o caminhar na nossa jornada evolutiva. Abençoa-nos, Senhor da vida. Ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que daqui saiamos levando conosco o Teu imenso amor. Que a Tua paz fique conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue conosco hoje e sempre. Me intimaram para fazer a palestra na hora do Jogo do Brasil, da vez passada, e eu fui salvo pela minha amizade e consideração permanente de Orengo. Na verdade, eu viria fazer a palestra com muito gosto, porque eu acho que o Brasil está meio xoxo, não é? Mas foi bom. Com certeza foi até melhor pelas mãos e pela mente de nosso querido Orengo. O tema que nos propuseram hoje é sobre o homem de bem. E eu sou apaixonado por essa página. E ela é tão profundamente grave que a gente deveria passar a encarnação toda lendo ela, feito telecena de hora em hora, para não esquecer cada preceito, cada sugestão que está ali colocada. E eu queria, antes de nós nos debruçarmos sobre ela, contar um fato, que esta semana passada eu fui preparar umas aulas de Direito da Infância e Juventude para os concurseiros cada vez mais ávidos e cada vez mais extensos e intensos. E eu quis dar uma olhadela
nas leis que antecederam o Estatuto. Não que eu já não tivesse visto, eu já tinha visto, mas assim, aquela olhadela mais, como dizem os meus meninos, mais raiox, mais raio-x, né, Bel? Uma olhadela mais profunda sobre o próprio nascimento do direito em nosso país, que é hoje bem substancioso. E aí eu li um pouco da Lei Áurea, um pouco não, que a Lei Áurea eu acho que é a lei mais perfeita que o Brasil fez, é um artigo só, é um tiro e uma queda, não é? A Lei do Ventre Livre, que é bastante polêmica, e fui lendo as legislações que tinham uma ligação ou outra com o direito da infância, e tive a curiosidade de mergulhar nas ordenações do reino e olhar as primeiras legislações do país, e descobri que antes, pelo menos 20 ou 30 anos antes de o Brasil ser descoberto, ele já pertencia a Portugal. Uma bula papal de 1470 e pouco, salvo engano de um Papa Alexandre I, já dizia que de Cabo Verde para frente 370 léguas, o que for descoberto é de Portugal. E o que superar as 370 léguas pertence à Espanha. Dizem que o rei da França não gostou muito dessa composição, naturalmente. Mas a gente vê aí a igreja e o poder do Vaticano, que sempre foi muito forte e muito considerado, fazendo esse tipo de mediação, intermediação, definição com tônus jurídico de direito internacional. Mas eu não dei essa volta toda para falar do poder do Papa, que agora inclusive é dobrado, né? Que nós temos dois, na primeira vez na história, nós temos dois papas, um de pantufas e o outro em plena atividade, fazendo um serviço muito interessante. Eu fiz essa digressão porque a gente sofreu ou foi beneficiado, como queiram, com a influência muito grande da religião, das leis religiosas, que sempre imperaram o nosso comportamento ou comandaram as nossas decisões. Mas antes de a gente falar do homem de bem, eu queria falar de uma lei que ultrapassa em muitos limites religiosos, que ultrapassa em muito os limites de lei material, e que se consorcia com a própria natureza e se consorcia com as leis da física, que é a lei de ação e reação, e a lei de causa e efeito. Porque quando a gente fala de ação e reação, não estou falando apenas daqueles eternos gráficos físicos e matemáticos que vocês se lembram mais do que eu, e ele muito mais do que nós todos, porque ele está ainda no meio da guerra, né? Eu já não sei mais fazer conta de dividir se botar vírgula. Se botar uma vírgula eu me atrapalho todo. Mas como tem calculadora até do tamanho de dedo mindinho, eu vou me salvando. Mas a lei de ação e reação é uma lei da própria natureza. Tudo na natureza, porque é uma lei divina e natural, obedece a esse influxo de ação e reação, de causa e efeito. Então, se a gente não puder apelar para o coração, se a gente não puder apelar para uma visão espiritual, a gente pode até, correndo o risco de ser um pouco egoísta, de apelar para a inteligência. Vocês querem construir harmonia, construam também com inteligência, porque tudo o que você fizer, tudo o que você pensar, ele vai obedecer a essa lei de ação e reação, a essa lei de causa e efeito. E volta como bônus ou volta como débito, volta como crédito ou volta como débito. E eu quis e quero começar fazendo com que a gente pense nessa lei, porque o movimento do mundo e o movimento da convivência humana obedece a esse influxo. Você constrói simpatias, você constrói aproximação, você constrói bem-querer, você constrói bem-estar, você constrói saudades, você constrói
até uma certa dependência emocional dentro de um limite do razoável. E do mesmo jeito que você constrói essa relação saudável, que deixa saudade, que a gente quer bem, que a gente quer ver, que a gente quer que volte, que a gente não quer nem que vá, você também constrói antipatia, remorso, mágoa, vingança, enfim, todo tipo de ressentimento, de vício. E isso naturalmente se volta contra você, porque você vai encharcar seu coração e seu espírito de sofrimentos desnecessários. Então, quando eu fui ler mais uma vez a página Homem de Bem, eu dizia assim, o que é que está faltando para a gente entender que a gente tem que se tornar um homem de bem? Né? Eu já falei aqui naquele personagem Dinossauro Júnior, que diz, você precisa me amar. E também já falei do homem do sorvete, 10 bolas de sorvete por R$1. Nem sei se existe mais, que nunca mais passou na minha rua, que ele repete sempre, traga a vasilha, traga a vasilha. Então, você precisa se tornar um homem de bem, uma pessoa de bem. E aí, a gente, por quê? Porque você vai facilitar a sua vida, se você quiser olhar só para você, você vai facilitar a vida do seu próximo, que é o nosso grande compromisso, e você vai contribuir sobremaneira para construir a harmonia social e o mundo vai se tornar melhor. Então, obedecendo, inclusive, a lei da física, que também é uma lei religiosa, que também é uma lei moral, que também é uma lei ética, a gente precisa se tornar um homem de bem. Eu me lembro, eu vi hoje, não deu para esquecer, das palavras finais numa entrevista de Sua Excelência o ministro Joaquim Barbosa, que por opção decidiu se aposentar depois de 12 ou 13 anos de serviços, na minha opinião, muito bem prestados à Suprema Corte. E numa pergunta assim, bem incisiva, ele disse que gostaria muito de ver todo brasileiro, não só os governantes, não só os políticos, mas todo brasileiro, no meu bom inglês, everybody, cumprir na sua integralidade a Constituição, que é a nossa lei mãe, a lei maior, a lei máxima. E ela é uma lei muito bem escrita, porque ela inclusive fala, em termos de lei humana, que nós somos um Estado gravado pelo princípio da solidariedade, que é fundamental. Então, quando eu vi ele invocar os preceitos constitucionais, primeiro para nós conhecermos que ninguém que eu conheça assim, que não trabalhe no ramo, se deu ao luxo, se é que isso é luxo, de ler a Constituição. A gente ouve dizer alguns incisos do artigo 5º, e se enche desses direitos. A gente nem sabe direito o que significa. Então, um povo que quer construir harmonia deveria ter que ler a lei maior que ele mesmo construiu para conquistar essa harmonia. Mutatis mutandis, nós que nos propomos aqui, numa noite de terça-feira, a construir a harmonia, deveremos nos aprimorar e conhecer uma página que é direta, é linha de cintura, chamada Homem de Bem, que está lá no Evangelho. Bom, e aí ele começa falando de a primeira expressão que ele usa é o verdadeiro homem de bem. E aí eu já podia não ler mais nada, podia parar aí para a gente investigar quem é o verdadeiro homem de bem, verdadeiro. Porque no mundo de hoje a gente confunde muito homem de bem com homem de bens. Pessoas com poder, com projeção, com influência, que galgam logo o título de doutor, que galgam logo o título de autoridade, que se tornam quase endeusadas e mitificadas por todos nós, pelo dinheiro, pelo patrimônio,
pela beleza, enfim, pelo poder que ostentam, muitas vezes nem o têm. E aí a gente precisava focar quem é o verdadeiro homem de bem. É o que aparenta ter, porque hoje o grande dilema não é nem entre o ter e o ser, é aparentar ter. O negócio é estar, né, com o shaper arrumado, enganando a torcida, ou é o que é, ou é o ser. E quem aparenta ter, ou mesmo quem tem bens materiais, pode, por conta disso, e apenas por isso, ser considerado um homem de bem? De forma nenhuma. Mais uma vez, a gente vai buscar aí a substância, o conteúdo, e vai deixar a forma um pouco de lado. Não que a gente vai pregar a ausência completa de cuidado com a forma, absolutamente, mas olhar a essência das pessoas. Ainda agora eu estava assistindo um DVD de André Rieu, aquele que toca um violino com a cara chorando assim, emocionado, em São Paulo, ao vivo. E aparecem uns personagens que, se for pela aparência, você não compra o DVD, porque são pessoas baixinhas, pessoas, mas quando abre a boca, que dá um agudo, que dá um soprano, que dá um barítono, você chega a trava. Então, ali está o conteúdo. A forma pode não ser assim uma forma da mais elegante, e até que são, o DVD só tem gente muito elegante e arrumada. Mas quando a pessoa solta o seu conteúdo, o seu valor, aí você vê acender toda a plateia, acender todo o ambiente. Então, o que se busca nessa página do Homem de Bem é enxergar, perceber o conteúdo das pessoas. E nós devemos fazer isso, mesmo sabendo que essa é a viagem mais difícil que a gente tem para fazer, que é olhar para dentro da gente e saber se a gente se enquadra nesses breves princípios que ele traz aqui. Porque no final da página ele diz: praticando isso, você começa a ter as virtudes necessárias para ser um homem de bem. Chega a dar uma agonia, mestre. Olha, dá uma agonia. Que eu travo logo no verdadeiro, não vou mentir. Será que eu tenho condições de saber se eu posso ou não ser um verdadeiro homem de bem? Já que quando a gente vai discutir ética, a gente fica batendo com a cabeça, naquele bom sentido, telecurso, Enem, supletivo, sem saber se está certo ou está errado. Se vocês forem visitar um site ou uma reportagem, bote no Google ética cotidiana. Eu acho que eu já passei essa bula. Não é uma bula papal, como foi a bula que outorgou aos portugueses 370 léguas de Cabo Verde a cá, não é? Mas eu acho que eu já disse. Coloquem essa reportagem, ética cotidiana. São 60 ou 100 perguntas sobre ética. E vá respondendo para saber se você é ou não é ético. Olha, você se encabula, viu, mestre? O senhor não, que o senhor não se encabula mais com nada nessa vida, não é? E nem na próxima. Mas eu fiquei encafifado. Cada pergunta que eu digo: é possível? É ético fazer isso ou não? Aí você diz assim: é, aí não é. Aí você diz: não é, aí é. A resposta é dada por um grupo de filósofos. Então hoje você, como os valores estão muito turbulentos, você nem sabe mais com convicção o que é certo, o que é errado, o que é ético ou não é ético fazer. Mas, na dúvida, é só ler essa página, porque ela aí dá aquele tom irrecorrível. Irrecorrível. Aí ele diz assim: traz dentro de si o sentido de justiça, amor e caridade. Aí eu travei de novo, porque a gente não sabe ainda perceber o que é ser justo. Talvez, lendo muito com esses óculos charmosos, a gente perceba o que é ser legal, fazer aquilo que a lei manda, mas ser justo a gente não entende ainda. Porque o legal e o justo, entre um e outro, tem um abismo.
Porque a nossa lei humana ainda não conseguiu atingir um parâmetro de justiça. Pode ter atingido um parâmetro de legalidade, com certeza, mas de justiça, abismo. Não foi à toa que, quando me referi a Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, eu vi o esforço dele, não só naquele processo rumoroso, mas em tantos outros, para tecer uma ponte mais sólida entre o legal e o justo. Mas a gente sabe o que é ser justo? A gente sabe o que é ser justo? Dar a cada um o que é seu, fazer aos outros o que quer para você. Olha a lei de ação e reação, causa e efeito. Ou como eu chamo de uma forma fulminante, ping-pong. Que é ping-pong. Todo ping tem um pong. Você pensa que vai bater, olha o contra-ataque. A Bélgica e os Estados Unidos estão aí se cortando. Os Estados Unidos vai, leva um contra-ataque e vem com os cabelos em pé. Então, está aí, em termos de justiça, dar a cada um o que é seu e fazer aos outros o que quer que façam para você. Você está se aproximando do sentido de justiça. Ou, quando você tiver dúvida, eu acho que eu já contei o ensinamento da minha avó, quando eu e meu irmão disputávamos uma única bala gasosa. Tu lembra da bala gasosa? Não existe mais, ele não sabe nem o que é isso. Mas era na tapa, né? Porque era raro. Quando o pai chegava com bala gasosa, 7 filhos, 4 sobrinhos, aí ele dividia assim, é uma para 2, ou uma para 4. Aí a gente, naquele dilema, eu e meu irmão, vou partir, vou repartir, lá vai, é minha, não é minha, pau ou ímpar. Vou pôr no pau ou ímpar, aquela confusão toda. Aí minha avó disse, num sentido de justiça primoroso, virou para mim e disse, você reparte. Virou para o meu irmão, você escolhe o primeiro pedaço. Pronto. Um reparte e o outro escolhe. Olhe, pense numa coisa milimetrificada. Quando eu fui repartir, eu reparti assim, olha. Mas chega, suei. Eu sabia que ele ia escolher o primeiro pedaço e eu não queria perder 1 miligrama daquilo ali. Então, isso é sentido de justiça. Você reparte e o outro escolhe. E é assim que a gente vai aprendendo o que é justo, o que é moral, o que é ético, em se preocupar com o próximo, em aproximar a lei dos homens da lei de Deus. Enfim, aí ele diz assim, justiça, amor. E a gente sabe o que é amor? A gente sabe o que é amor? A gente confunde amor com sexo. A gente confunde amor com dependência. A gente confunde amor com alienação parental. Eu faço assim porque eu lhe amo. Né? Eu já vi uma autoridade nessa matéria dizer que batia nos filhos porque aderiu ao princípio da pedagogia da pancada. Eu disse, mas quem foi que escreveu essa normativa tão inovadora? Não é? Então, mas eu faço isso porque eu amo. Você não está amando. Você está massacrando. Você está destruindo. É lógico que muitas vezes você tem que usar de um argumento mais convincente, né, com todo mundo. Mas partir para a agressão física e dizer em nome do amor, como se matava religiosamente em nome de Deus e de Jesus. Caramba! Então, a gente ainda não sabe o que é o amor. O amor que renuncia, o amor que se doa, não apenas dá, mas se entrega. O amor que não desiste nunca, como o amor genuíno de uma mãe por um filho. Ela não abre mão, ela não renuncia, ela não diz, como eu já ouvi de um senhor, também já contei essa frase, de 80 anos, socorrendo um filho de 60 acidentado, e ele depois disse, filho é bom, mas dura muito. Quem ama não faz conta de quanto um filho vai durar, e que dure eternamente, não é isso? Então, a gente não sabe ainda o que é o amor. E caridade? É para travar de novo na segunda frase, na primeira frase. Porque caridade, a gente tem a caridade como uma barganha, como uma permuta.
eu vou doar essa camisa usada para a feira da Pechincha, porque Deus vai me dar uma nova. Oi, já está negociando com o divino? É essa a caridade que você pensa que está fazendo? A de dar, né? A de dar bens materiais? Isso é um mínimo. Caridade verdadeira é quem tira sua camisa num tempo de frio quase mortal para agasalhar o próximo e passar o frio. Aí você está renunciando até o que lhe é essencial, ou está dividindo, compartilhando, está entendendo que não é justo que eu tenha isso e ele não tenha nada. Você está começando a se preocupar e a se ocupar com o próximo. Aí você começa a entender o que é caridade. Mas caridade não é só dar ou doar, é também ouvir. É também falar, não é gritar e dar ordem. E é também calar. Porque muitas vezes a gente é caridoso quando silencia. Que deixa passar aquele momento inflamado. Então a caridade é multifacetária. E pode ser praticada por centenas e milhares de atitudes. E aí a gente não tem nem noção. Né? Tinha uma amiga nossa que era muito contabilista das ações dela com Deus, tudo que ela fazia de bom e tudo, principalmente o que ela sofria, ela fazia igual a João Grilo, que reclamava que só tinha bife passado na manteiga para cachorra e a gente comendo taco de pão seco. Tanto é que Jesus disse: eu ouvi de tanto que você falou, não é? E essa senhora, amiga nossa, ela vinha andando e tropeçava. Quando ela tropeçava, ela fazia: anota, Senhor, anota aí o meu sofrimento. Mas ela não deixava passar nada. Olha, o mínimo constrangimento, o mínimo contratempo. Ela: anota, Senhor, anota. Pense num livro de prestação de conta que essa bicha tem lá em cima. Então, a gente infelizmente ainda tem esse tipo de conduta com caridade. Eu doei muito, devo ganhar uma casa lá no céu. Homem, para que você quer uma casa no céu? Aqui já é complicado. Homem, não se agaste com isso, não. Eu vejo as pessoas, por exemplo, e eu entrei nessa onda também. A gente faz uma casa bonita, grande, arrumada, é gostoso, é seu conforto. Menino, quando chega na hora da faxina, que você começa a pagar para limpar lugar que faz 4 meses, 6 meses que você não joga este corpo meigo e tão pequeno. Quando você bota uma piscina bem grande e o povo só usa o cantinho de cá que é mais quente, e fica aquela ruma d'água comendo cloro a vida toda, lá vai. Então a gente enxerga quantos equívocos a gente não comete buscando entender o que é correto, o que é justo, o que é certo, o que é bom, o que dá para mim, o que eu preciso. Você precisa disso tudo? É sempre bom. 1000 pares de sapatos, 2000 camisas. Tem um cidadão aí que tem 600 pares de óculos. Menino, 2 anos sem repetir um óculos. Pra onde é que tu vai, Júnior? Com tantos óculos? Enfim, olha que eu estou na segunda linha da página. Aí ele diz assim: faz todo o bem que pode. Todo o bem que pode. Não perde uma oportunidade de servir, de ser útil, de ajudar. A gente consegue fazer todo o bem que pode? Não. Quando pedem, a gente avalia: o que é que eu vou ganhar com isso? Qual o risco que eu corro para fazer isso? As pessoas mais humildes, mais simples, mais harmonizadas, agem no impulso de acolhimento, de amor, de carinho, de proteção. Nem quantificam as consequências. Muitos de nós quantificam. Aí está lá o acidente, por exemplo. Eu vou socorrer, esse cara está sangrando, vai melar meu carro, uma lavagem é 50. Pronto. Ou, para quem gosta de Machado de Assis, e eu sou apaixonado, o Almocreve. Já leu essa página? Que o cidadão salvou ele. É um personagem, né?
Aí ele fez, merece 2 moedas de ouro. Aí faz, mas aí quando vai mexendo no bolso para dar 2 moedas não, uma, porque 2 também é demais. Ele vai, daqui a pouco, se ele é quem tem que me dar alguma coisa, porque eu dei a chance dele ser útil e servir a Deus. Ele vai pirangando, sabe? Pirangando, é hilária a página. Mas nós somos assim. O que é que eu vou ganhar? Se eu não ganho nada, mas eu posso me prejudicar, vai me dar prejuízo. Então, a gente como costuma fazer o nosso bem também milimetrando. Eu não vou entrar nesse imprensado. Nós somos convenientes. E aí eu me lembro mais uma vez do Alto da Compadecida, do julgamento do bispo, que sempre foi muito conveniente para ele. O enterro da cachorra não podia ser feito, mas como disseram que tinha 7 contos para a diocese, aí ele fez, que mal há em se rezar o enterro de um animal tão dócil, não é? Não engana ninguém. A gente não pode fazer o bem por conveniência. A gente tem que fazer o bem porque a gente se sente bem e sente o compromisso de fazer o bem tanto quanto possa e mais além. Mas só faltam 28 frases. Esse relógio teu, eu já falei dele. Tu fica ligando na tomada, isso era para ser aquelas pilhas Rayovac cansada, não é? Tem fé em Deus. Fé em Deus. Nós temos fé em Deus. Nós temos fé. Ou a gente faz um sinal da cruz ali, reza uma missa acolá, assiste uma palestra assim ligeira. O homem está demorando, já falou 40 minutos e não termina. Será que a gente tem fé em Deus? Será que a gente acredita mesmo que Deus está conosco? Mas a página que foi lida aqui por você diz, nós precisamos estar com Ele. Não foi isso que você leu? Eu anotei, não é? Pertencer a Ele. A gente quer que Deus nos pertença, mas a gente não cogita de pertencer a Deus. E fé em Deus é servir ao próximo, sem medo, sem senões, sem embreagem, queixo duro, meu irmão. Passa no tempo, vamos embora, para frente e para o alto, sem temor. A gente está ficando medroso, está ficando frouxo, está ficando conveniente, está medindo, pesando, tudo. Fé no futuro. Ave Maria. Fé no futuro. Porque são leis da porta estreita. Você não vê o resultado logo. Você vê apedrejamento, crucificação, perseguição, nome de otário, nome de mané. Aí você, menina, eu vou ficar nesse moído aqui, todo mundo se dando bem, só eu me quebrando, fazendo palestra no dia do jogo do Brasil. É possível? Fé no futuro. Você está fazendo o bem. Ponto. E você sabe que você está construindo harmonia e você tem certeza que essa harmonia vai lhe ser benéfica, não só para você, mas principalmente para os outros. Porque você diz para você mesmo, eu não estou nem aí comigo, está tudo certo comigo, eu tenho muito pouco a pedir e muito a agradecer. Porque as pessoas, quando conquistam esse patamar, não botam gosto ruim em nada. Diz assim, está tudo certo, vamos trabalhar. Levanta a cabeça e trabalha. Possui sentimento de caridade, já falamos. Encontra satisfação nos benefícios que distribui. Faz bem a ele. Graças a Deus eu consegui ajudar. Mas sem vaidade, sem orgulho. Ele sente uma satisfação íntima de ver o outro feliz porque conseguiu comer alguma coisa. Né? Eu consegui matar a sede, a fome, a angústia, o medo. Eu consegui acerenar o coração daquela pessoa. E isso acende dentro da gente uma luz de satisfação íntima. Fulano estava tão agoniado, aí veio conversar aqui com a gente, saiu tranquilo. Qual o propósito de uma reunião como essa? Gastar ventilador? Lógico que não. Gasta também. Mas esse não é o propósito da reunião. A reunião é a gente conseguir se harmonizar. E é tão bom quando a gente se harmoniza, principalmente em conjunto, não é? É humano, mas humano todos nós somos, né? Mas nós não somos humanos como a página
do homem de bem, receita que nós sejamos humanos, de ter humanidade, de ter sentimento, de ter emoção, de se preocupar com o próximo, de querer o bem dos outros, e não somente essa forma física humana. Às vezes as pessoas elogiam os cachorros e são seres da criação que têm uma capacidade de perdão, que têm uma capacidade de serviço, que têm uma capacidade de compreensão e de dedicação, que nós nem entendemos como eles são assim. Aí só como são esses animais. E você não consegue, não? Não, eu fico logo magoado, irritado, eu não esqueço, fico logo brabo. Puxa vida, um animal só fica brabo, e a gente diz quando um cara é violento, é um animal, coitado do animal. Um animal só fica brabo por razões bem óbvias, por motivo, que razão ele nem tem, por motivos bem óbvios, é uma agressão, é uma dor aguda, enfim, é um instinto de preservação quando está ameaçado. Nós não. Se alguém não cumprimentar a gente, quando a gente entra, quando a gente estiver num salão que começar a nominar as pessoas, minha cara, meu caro, e não falar o nome da gente, a gente já fica logo bicudo. Falou do doutor, de fulano, de ciclano, não citou o meu nome. Pronto. Para aí virar uma mágoa, e da mágoa virar um ressentimento, de um ressentimento para virar um ódio, um desprezo, ou um quando eu puder eu dou o troco. Mas é tão ligeiro que eu duvido que algum animal irracional tenha esse tipo de conduta. Se chamar ele pelo nome, ele vai. Se não chamar, basta jogar um osso que ele vem também. E está tudo certo. Respeita as convicções sinceras dos outros. Às vezes você sabe que está errado, mas a pessoa acredita com sinceridade naquilo que está dizendo. Não quer dizer que você vai aceitar, mas você tem que respeitar. Quando a pessoa pega um talismã e diz assim, essa cadeira aqui, com ela nada me abala. Eu ando no carro com ela, eu vou para a praia com ela, eu vou para o mercado com ela. Mas você não... É o meu talismã. Pronto, está certo. Então ande com a cadeira. Ela é levezinha, mas carregar a vida toda deve ser meio enfadonho. O mesmo se diz de um crucifixo, de um brinco, ou mesmo de um terço, ou de qualquer outro objeto que a pessoa deposite ali a sua crença, o seu valor, e, se for sincero, você tem que respeitar, não é? Bom, caridade como guia, e olha que ele insiste na caridade, é por isso que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que ninguém que está aqui presente, que nenhum de nós tem capacidade de odiar. Não tem. Pode ser que a gente tenha tido num passado, mas hoje eu duvido que alguém aqui tenha a capacidade de odiar. A gente pode ficar meio irritado, pode ficar meio enjoado, pode ficar meio passado, mas odiar, não. Porque o ódio é um comportamento tão degradante, tão deprimente, tão acachapante, que a nossa inteligência e o nosso coração já não nos permite mais odiar. Tanto que a gente tem até pena, às vezes, tem até compaixão quando os outros cometem alguma atrocidade conosco, ou com nossos parentes, ou com nossos valores, ou com as pessoas que nos são caras. Você faz assim, é danado. Mas capacidade de odiar a gente não tem mais, graças a Deus. Nem rancor, nem desejo de vingança. É indulgente, perdoa as fraquezas alheias e exigente consigo. Porque a gente tem que ser exigente com a gente. Todo dia de manhã lê essa página e dizer assim, tac, 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 tac. Faz um checklist. Será que eu estou no nível? Será que eu melhorei? Será que eu ainda estou pensando nisso? Por que meu coração ainda guarda essa angústia? Por que é que eu não consegui resolver isso ainda? Estuda as próprias imperfeições e as combate na mesma linha. Ressalta as vantagens dos outros.
Eu acho que eu comentei já aqui, que eu tenho repetido muito esse discurso, de você começar a enxergar nos outros apenas as virtudes. Não é dar uma de leso, não, de abestado, não, de não estar vendo os defeitos dos outros, não. Você vai ver, porque você tem que vigiar e orar. Você tem que se precatar. Você tem que ter a noção do que está fazendo. Mas, ressalte a virtude. Olha, o cara está fazendo coisa errada, mas o bicho é corajoso. Olha, mas é forte. Mas é destemido. Mas é vigoroso. Mas é perseverante. Então, você precisa começar a enxergar as virtudes. Porque é nessa virtude que você vai transformar ele. Você não vai transformar ninguém batendo com um pau na cabeça dele. Você vai transformar dizendo assim, mas você é muito forte. Mas você é muito corajoso, destemido. O cara já se emociona para o seu lado ao olhar de emoção. Está vendo? Ele, opa, e você conquistou. Conquistou porque você enxergou virtude onde nunca ninguém enxerga. A turma só faz descer o pau e denegrir. Então, enxergue as virtudes e comece a trabalhar elas. E através delas, que tal você usar essa sua coragem para ajudar aqui? Que tal você usar essa força para carregar aqui comigo? Vamos testar? Aí o cara já diz, vá lá que seja. Devagarinho você vai transformando. Agora, se disser, você não presta, nunca prestou, está escrito na sua cara, e pronto. Travou, não atrai, nem reconstrói. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Usa, mas não abusa dos bens. Até porque isso aqui é tudo para usufruto nosso. Usar e fruir. Tem que ter utilidade. Às vezes, eu não faço isso em época de Natal, Ano Novo, essas coisas não. De vez em quando eu acordo assim meio pensativo, aí abro meu guarda-roupa e pego as teclas lá do computador de Orengo, Ctrl Alt Del. Quem é que vai voar hoje? Aí eu olho umas camisas assim que faz tempo que eu não uso, viu? Já nem cabe mais na minha deformaçãozinha. Eu disse, já não dá mais em mim, já faz mais de um ano que eu não uso. Para que tu estás aqui, dando de comer a traça? Vamos trabalhar em outro corpo. Isso é um exercício fantástico, de desapego, de utilidade. Crivem em vocês, aqui, obedecendo aos ditames do homem de bem, o critério da utilidade. Isso não tem mais utilidade para mim. Tem gente, eu aceito que guarde como lembranças, coisas, né, bonito, que guarda a roupa do primeiro filho, a primeira roupa que ele usou. Isso aí eu não estou questionando. Eu questiono eu guardar um sapato de quanto eu calçava 40 e hoje eu calço 41, porque aquele sapato é de cromo alemão, que eu vou dar um sapato de cromo alemão original, que já tem 30 anos que está comigo. Tu vai usar? Não. E para que tu quer isso? Não, deixa aí guardado. Tem gente assim. Ou quando eu pesava 70 quilos, hoje estou no auge de 92, guardar as roupas quando tinha, que eu vou voltar. Não volta não, amigo. Volta não. Olha, volta. Desencarnou, volta ligeiro, mas volta não. Não é assim não. De 92 para 70 é uma caminhada, é uma marcha ré longa. Homem, e quando chegar lá, você vai ter a oportunidade de refazer o guarda-roupa, que até as meias você perde. Se você perder, eu já perdi 30 quilos, você perde até as meias, fica fola usada nos pés, sapato, tudo. Então faça um upgrade no seu guarda-roupa, não fique guardando esse troço para o resto da sua vida. Então, critério da utilidade. Não está me sendo útil, vai ser útil para alguém. Eita, rapaz, mas aquilo é tão bom. É bom, mas tu não usa, mas é bom. Pense num sapato bom. Eu digo isso porque eu conheci uma pessoa que toda festa, porque o sapato era bonito, eu fiquei até com a inveja santa. Não tem inveja santa, mas tem um amigo que diz que tem inveja santa do outro. Do sapato desse, mas que sapato bonito. Era um sapato elegante, sabe? Solado bonito, brilhoso. Aí é 40, ele vai assim para a festa.
Aí ele já fica logo sem poder subir as escadas. Quando chega na festa, quer botar os pés para cima. Filho, dá isso, não dou de jeito nenhum. E ali, agarrado com o danado do sapato. Bom, então é usar e não abusar dos bens. Principalmente não abusar, porque a gente tem que deixar melhor do que encontrou. O exemplo dos japoneses limpando o estádio comoveu todo mundo, né? Eu não sei se tive tempo de comentar aqui o que eles fizeram nos vestiários, porque minha nora trabalhou nos vestiários como voluntária e a mãe dela também, sogra do meu filho, entendeu o direito de família? Aí elas trabalharam no vestiário e dizem que os japoneses entregaram o vestiário mais limpo do que receberam, limpo pela FIFA, que elas ficaram escandalizadas. Eles fizeram uma faxina no bom estilo Pinho Sol e Veja Ultra, deixaram tudo limpo, impecavelmente limpo, que é uma coisa inédita de se ver. Então não abusam dos bens que possuem, porque sabe a finitude deles e sabe a utilidade que ele pode ter para os outros, não é? Trata com bondade e benevolência os que lhes são subordinados. Porque eu sou o chefe, eu vou pisar em cima? Não. Trata com bondade, com compreensão, com benevolência, com respeito, com dignidade os que lhes são subordinados. E quando ele é subordinado, ele compreende os deveres de sua posição, não os direitos, mas os deveres de sua posição. Eu devo fazer a minha obrigação e mais do que ela, porque está cheio de gente fazendo só a obrigação. O terno na cadeira, já fiz a minha parte. Mas se a sua parte não contribuiu para o todo e não transformou, você jogou tempo fora, recurso fora. Você tem que se preocupar com o resultado. Em se falando de processo, que é a área que eu trabalho, e eu sei que você também está entrando neste caminho, eu ouvi uma frase do meu pai semana passada dizendo: o processo não pode ser o produto. O produto tem que ser a justiça, tem que ser a saciedade da sociedade, tem que ser a harmonia. O processo é meio, e esse meio a gente tem que utilizar da melhor forma possível. Respeita nos semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pela lei da natureza, não é só pela lei dos homens. Mas a lei dos homens diz que você pode bater nele, porque a gente viu no Fantástico uma reportagem que outorga direitos aos maridos em alguns países sobre a vida das mulheres. Mas isso ofende a lei da natureza, ofende a lei de Deus. Então o homem de bem não respeita apenas a lei dos homens, ele respeita sobretudo as leis da natureza e as leis de Deus. Aí ele diz assim: se você praticar esse miúdo aqui, você já está assim, assemelhando-se ao homem de bem. Aí eu fiquei encafifado, pensativo, ruminando. Eu disse: mas como é que a gente consegue chegar a esse nível? O que é que a gente precisa fazer? Tem 2 páginas que são assim bastante incisivas, bastante esclarecedoras, e que vêm pelas mãos de Chico e pela mente iluminada e o coração iluminado de André Luiz. Eu sou fã incondicional de André Luiz, porque ele é objetivo, pragmático. Ele é pragmático. Bom, aí tem uma dessas páginas, uma decálogo do aperfeiçoamento é ele, e a outra é de Sheila, que também foi muito objetiva, que fala sobre 20 exercícios. Cadê ela? Está aqui. Eu podia ler o decálogo, mas 20 exercícios me levam os 10 minutos que faltam. Não é? 20 exercícios. Para que a gente possa chegar a essa harmonia. Eu vou botar os óculos por charme, que eu não preciso de usar óculos. Eu uso só para você dizer assim, como ficou elegante. Não é? 20 exercícios para que você se torne um homem de bem. Primeiro deles, executar alegremente as próprias obrigações. Pronto, olha, se você faz com alegria aquelas suas obrigações,
mesmo que seja arrumar a cama quando acordar, tá ligado? Escovar os dentes, pentear o cabelo, botar a meia, tomar banho, fazer as tarefas do colégio. Não é isso, meu irmão? Pensa que o céu é perto, filho, é nada. Entendeu? Execute alegremente suas próprias obrigações. 1, 2, silencie diante das ofensas. Silencie. Porque primeiro aquela ofensa lhe machuca e você vai querer dar aquele troco. Sabe quando o cara dá o troco errado, que dá a mais? Quando a gente é ofendido, a gente quer dar um troco a mais. Não quer nem saber se vai perder. O cara provoca você, você roda logo a mão, já silencie diante das ofensas. Isso não é nem cumplicidade, nem omissão. Isso é contar até 10. Isso é inteligência emocional. No momento certo, você vai tratar daquilo. Silencie. Você pode até dizer, não é assim. Não é assim como você está pensando. E silencie. Porque você evita toda uma discussão acalorada. É quando você está com um edema, com um furúnculo, um tumor, e você vai para o médico para sarjar, ou para operar, ou para tirar aquele... E o médico diz, tem que desinchar primeiro, tem que entrar no antibiótico. Um cirurgião dentista, quando você está com aquela bochecha daqueles mexicanos que tem Kiko, né? Não tem uma bochecha de Kiko? Conhece Kiko? Então, você está com aquela bochecha de Kiko com o dente inchado, o médico não mexe. O dentista vai dizer, desinche, para depois cuidar. Quando você recebe uma ofensa, deixe desinchar, depois você conversa sobre ela, não é? É Chaves, né? O seriado. Só tem 50 seriados daquele, mas aquilo repete desde que eu sou menino e eu gosto de ver. Esquecer o favor prestado. Se você fez um favor para alguém, você fica, ele está me devendo um, ele está me devendo um dia eu vou cobrar. Está barganhando, filho? Esqueça o favor. Quem faz o bem sem ligar para isso, faz 1 milhão de favores e nem lembra que fez. É maravilhoso isso. Porque você não sente nem esse hálito de cobrança, de crédito, de débito, de nada. Exonere os amigos de qualquer gentileza para com você. É seu amigo, o amigo pode dizer umas coisas mesmo. O amigo pode dizer, ó, pega a geladeira, abre aí, come tu quiser, se não quiser também não come. Quiser ir embora, vai e te vira. Aí você, que grosseria? Grosseria não, rapaz, não é teu amigo? Tu não tem intimidade com ele? Para que tu quer agora a bandeja de prata? Que conversa é essa? Não é? Exonere os amigos de qualquer gentileza, porque você não fica cheio de nhenhenhen, ou como se diz modernamente, cheio de mimimi. Não é mimimi que falam? Emudecer a nossa agressividade. Não seja agressivo. Emudeça. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Discorde, mas não condene. Porque às vezes você é muito burro. Aí, espera aí. Burro? Não é? Você não entende nada. Aí você está condenando. Não é? Você vai morrer com essa cabeça de jumento. Parece que eu estou vendo. Já ouvi tantas dessas cenas. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Está vendo como você se torna um homem de bem? Nunca eu vou fazer uma pergunta nem maliciosa, nem desnecessária. Porque a pergunta desnecessária ela já é para implicar. Já é, a gente sabe implicar, não sabe não? A gente sabe implicar. E quando é com esposa, esposa com marido, ai, ai, ai. E marido com esposa. Aí você sabe o botãozinho que aperta. Tem. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Repita informações e ensinamentos sem azedume. Quando chegar em casa, bota aí no Google O Pássaro. É um videozinho, não sei se você já viu, que um senhor com características de quem tem a fiação já comprometida pela idade, pergunta ao filho 10 vezes o que é aquilo que está em cima da árvore. E o filho responde, é um pássaro. Só que na terceira ou quarta vez o filho já roda a baiana, já quer quebrar o tiozinho todinho, não é? Por conta do tio está dizendo, mas o que é aquilo? Responda as perguntas e os ensinamentos sem qualquer azedume. Treinar a paciência constante. Treinar a paciência constante. Olha, nos jogos da Copa, não. Você consegue ter até uma paciência, que os jogos são muito bons.
Mas você torcer pelo esporte e ter paciência. Eu faço esse treino, vou para o jogo, meu Deus do céu, dá-me paciência. 28 passes errados com 3 minutos de jogo, não é? Mas tem piores, é o que consola. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros, sem biografar nossas dores. O cara, rapaz, tu não sabe o que aconteceu comigo, olha, eu fui ali no banco, perdi. Ah, tu perdesse nada e eu que perdi. O cara nem terminou de chorar as mágoas dele, tu já afundasse o cara num tonel de mágoa, biografando suas dores. Aí o cara foi, peraí, desculpa aí, foi mal, né? Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Eu já comentei em muitos lugares, seguramente aqui também, sobre a ansiedade que nós ficamos quando desencarnamos para ser útil. Que fica aquela agonia, nada para fazer, nada para fazer, nada para fazer, né? Não tem o WhatsApp, não tem aí nada para fazer, aí você quer servir de todo jeito. Sim, porque o WhatsApp agora está ocupando esse vazio, né? Resultado, você tem que buscar servir, buscar ser útil sem nenhuma afetação. As pessoas que passaram por essa angústia aceitam qualquer serviço. Desculpar sem desculpar-se. Eu vou lhe desculpar porque... Não, você vai desculpar. Não vai condicionar, nem botar conversa mole, não. Né? Alegrar-se com a alegria dos outros. É difícil alegrar-se com a provável alegria dos argentinos. Vai ser um tanto quanto difícil. Mas que seja. Não é verdade? Afinal de contas, nós já somos penta. Então, alegrar-se com a alegria dos outros. Ótimo. Alegre-se. Seja feliz. E comungue dessa alegria. Não aborrecer quem trabalha. O cara está lá trabalhando e o outro telelei. Não aborrecer quem trabalha. Não é um ótimo exercício para ser um homem de bem? Ajudar espontaneamente, respeitar o serviço alheio. Eu me lembro sempre de uma vez que eu contratei um cidadão para fazer o muro da minha casa de praia, 30 metros por 1, ele e um ajudante. Aí ele cobrou lá um preço que eu fiquei meio, sabe assim, disse, aí, pegou assim na medula, sabe? Mas é um serviço danado, 30 metros de muro, né? Me deito na minha rede, lá na praia, boto um copo de ponche, deste tamanho, com um canudo de 1 metro, e começa a botar gosto ruim no serviço do cidadão. Porque o cara era tão bom, que ele cavou a base com 3 horas, e começou a fazer a base com 4, 5 ou 6 horas de serviço, o muro já estava apontando. Aí eu comecei, fui roubado, serviço manso, eu aqui me acabando, pagando essa fortuna, o cara com meia hora vai terminar o muro. Vê que coisa mais complicada, não é não? Desprezando o serviço dos outros. Mas como eu tento me melhorar, eu disse, eu não vou falar nada, mas eu vou lá. Porque ele colocava um tijolo em 1 segundo, cimento, tijolo, aprumava. E eu dizia, mas menino, não é possível. Não é? Aí eu disse, eu vou fazer esse serviço. Eu cheguei para ele, você deixa eu fazer um pedaço aí? Porque tão fácil que eu digo, eu sei fazer, eu sei bater esse pênalti, ó, quem não sabe. Fechou os olhos, deu um bicudo, gol. Meu amigo, quando eu me arriei para botar a massa no tijolo, já deu logo uma dor. Talvez pelo preço do negócio. Aí eu peguei o cimento e caí, aí melava e entrava por dentro do tijolo. Aí ele começou a rir, eu digo, não ria não. Eu olhei para ele assim, aí coloquei na fileira, coloquei o negócio lá, saí batendo o cimento cai todinho, eu não sei porquê. Hoje o cimento está caindo, com ele não cai, comigo cai. Não passei do primeiro tijolo. Quando eu acertei, aí ele fez, doutor, bota no prumo. Eu, que prumo? Tudo empenado. 15 minutos. Me levantei assim, eu digo, estou roubando o cidadão. Então, é o caso de você respeitar o serviço alheio. Você pensa que é fácil, mas não é fácil não.
Vou finalizar com outra historinha, que eu acho que eu já contei a vocês, de uma comarca do sertão nordestino, onde o juiz era muito obsequioso nessa coisa de respeitar o serviço alheio, muito obsequioso em negar a aposentadoria para as pessoas que estavam reivindicando a aposentadoria, dizendo: você pode trabalhar desde de manhã. Era daquele tipo de gente assim, exigente demais com os outros, não é? Foi o julgamento que fizeram do bispo, não é? Era rigoroso com os pequenos e subserviente aos grandes. Ele era exigente demais com os pequenos. E o lavrador estava ali com artrose e artrite. Eu não entendo bem a diferença entre elas, mas as duas dão no mesmo descaminho. E não tinha mais condição de trabalhar na enxada. Aí a autoridade chegou para ele e disse: o senhor tem certeza que não tem condição de trabalhar? Tem, doutor. Aí é complicado a situação. Mas tem certeza? E começou a implicar com o cidadão. Aí o cidadão dizia: não posso isso, não posso aquilo, não posso por causa disso, por causa daquilo. Ele falou: o senhor tem certeza que o senhor não pode fazer nada? Aí ele virou para o juiz e falou: se for um serviço maneiro que nem esse do senhor, eu posso. Ficar sentado aí perguntando aos outros: eu posso para ir na enxada mesmo? Eu não posso não. Se matou. Respeita o serviço dos outros, né? Bom, reduzir os problemas particulares e servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Mesmo quando a condição estiver ruim, sirva de boa mente. São 20 exercícios. Tem a outra também, que é decálogo do aperfeiçoamento, que vão nos ajudar muito a nós nos transformarmos definitivamente em homens de bem. Pessoas que estão preocupadas com a harmonia, com a felicidade do próximo, mesmo que renunciem à sua felicidade. Aliás, ele nem está renunciando, está investindo na felicidade dele. Se todo mundo estiver feliz e satisfeito, quem vai estar feliz está aqui. Essa a grande receita que Jesus, que o nosso querido Mestre Jesus nos deixou, que é ratificada, corroborada, aduzida, iluminada pelos ensinamentos dos espíritos superiores que compartilham com o Mestre Jesus a tarefa de renunciarem-se a si mesmos para que a gente possa ser feliz e conquistar a harmonia. É prece, mestre? Escolhe uma pessoa para fazer prece final. Quer não? Venha para cá, rapaz, um Pai Nosso. Vai não? Outra vez eu escolhi ela, não foi? Muito bem, Terezinha Souto. Isabel. Oh, meu Deus, começou a rezar. Esse é uma bicha obediente, começou a rezar dali, tá vendo? Fazer com má vontade, não. Brincadeira. Bom, já que me foi sugerido, vamos rezar o Pai Nosso. Bom, vamos rezar o Pai Nosso agradecendo a noite de hoje os ensinamentos que nos foram repassados, para que a gente possa refletir, né, voltar para nossas casas e refletir sobre tudo que foi dito, para que a gente possa melhorar cada dia mais, né, nos aperfeiçoarmos como seres humanos, enfim, como pessoas melhores, né, como pessoas do bem. Vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, livrar-nos do mal. Amém. Que assim seja.